Olá pessoas, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar continuidade naquele vídeo postado quarta-feira, que foi a questão da introdução ao Excel e começamos a falar sobre formatação. Hoje a gente vai dar continuidade à formatação, porém acrescentando nesse vídeo já a questão de cálculos como é feito no Excel. Então bora lá? Eu já deixei aqui hoje digitado uma planilha para a gente poder relembrar o que foi feito passado, no vídeo de quarta-feira passada. E aí eu coloquei aqui um enunciado do que nós iremos fazer hoje, tudo bem? Esses 4 itens aqui faz parte da formatação. Então vamos complementar aquilo que foi passado anterior. E aqui embaixo, esses 6 itens aqui já diz respeito a cálculos no Excel. E aí vamos trabalhar isso com vocês, tá joia? Então, para a gente relembrar como foi feita a formatação, digita normal, né, claro, e aí você vai ver a última coluna que foi preenchida. No caso aqui do exemplo, a coluna I. Então, posiciono dentro dela, só relembrando, hein? Posiciono dentro dela, arrasto até a letra I, e aí eu vou usar a ferramenta mesclar e centralizar. Logo em seguida, vou selecionar a segunda linha e eu quero quebrar isso aqui, fazer com que apareça os nomes tudo bonitinho. Então, em cima do mesclar e centralizar, eu tenho a ferramenta quebrar texto automaticamente. Não esqueçam. Tudo bem? Agora, eu vou selecionar a coluna onde está pé esquerdo quebrado. E aí eu vou inclinar, colocar ele na vertical. Então, já está com a quebra. Vou usar a ferramenta mesclar e centralizar. Vou colocar o alinhamento no meio, porque ele já está centralizado. E aí vou usar a ferramenta orientação. Lembram disso aí no vídeo de quarta-feira passada? Então vamos fazer isso aí, ó. Já está pronto o nosso texto inclinado. Agora eu vou começar a ajustar algumas colunas aqui, ó, como quantidade comprada e o total de gastos. Como que eu faço isso? Posiciono entre as colunas E e F, no caso aqui da quantidade comprada, pressiono e arrasto. E aí eu vou ajustando conforme eu quero. Faço o mesmo processo na coluna entre a coluna G e H. E vou ajustando da maneira que eu achar melhor. Esteticamente, vou selecionar e vou usar aqui o alinhamento centralizado e o alinhamento no meio. Lembram aí que isso aí a gente mostrou também na aula passada. Entre a coluna B e a coluna C, eu vou dar um arrasto para poder fazer com que apareça os nomes dos produtos. Tudo bem? E vou selecionar agora aqui embaixo, onde está a média de gastos, que eu vou usar o quebra para fazer com que apareça. E aí vou ajustar novamente aqui. E aí eu posso usar o centralizar e o mesclar. Perfeito? Bom, isso aqui a gente viu na aula passada. Vamos selecionar, colocar uma borda, né, que foi explicado também na aula passada. Tudo bem? E aí agora, essa aqui eu não vou colorir não, mas se eu quisesse colorir, eu selecionava e vinha aqui na lata de tinta, que é o preencher, e colocava a cor. Tudo bem? Mas essa eu não vou usar a cor, não. Agora, olha só. Eu coloquei aqui, na segunda opção, falando assim, na coluna preço de custo, vamos mostrar como colocar o valor em dinheiro. Quando você for digitar uma planilha e for com valores em dinheiro, eu aconselho a vocês a digitar os valores. Esqueçam a formatação do R-cifrão ou o que for. Depois de digitado, seleciona os valores. E aqui em cima, debaixo na página inicial, debaixo de geral, eu tenho a ferramenta formato de número de contabilização. Basta eu dar um clique, que ele automaticamente coloca para mim o R-cifrão. Agora, olha que interessante. Quando você utilizar uma formatação e a sua coluna ficar aparecendo esse jogo da velha, eu digitei errado, deu algum erro? Não, é porque a formatação ela não está aparecendo toda. E o Excel faz justamente isso. Então, o que você faz se isso acontecer? Vai lá em cima entre as colunas,
no caso aqui do exemplo, entre a coluna C e a coluna D, pressiona o botão esquerdo e arrasta para a sua direita. Ou no caso aqui, como eu fiz, ó, como é pequeno, eu dei 2 cliques seguidos. Também dá, ó. Tudo bem? Não é esse caso, mas eu quero colocar aqui, ó, 50,0. Nesse caso aqui, ó, eu selecionaria, eu vou selecionar tudo. Se você for digitar uma planilha com notas ou você for colocar algo, por exemplo, 50,0 e dar Enter, o Excel ele só pega o 50. Porém, você pode colocar esse vírgula 0. Neste caso aqui, ó, você vai trabalhar a cada. Só relembrando, dá um clique, ó, que ele fica. Tudo bem? Ok? Bom, então vamos lá. Aqui eu coloquei no terceiro item, eu coloquei assim, ó, vamos inserir uma coluna entre as colunas D e C. No Excel, se você quiser inserir colunas, você tem que ter em mente o seguinte, que você sempre vai inserir à esquerda. Não esqueça, à esquerda de onde? De onde você quiser utilizar. No caso aqui do exemplo, eu coloquei assim, ó, vamos inserir uma coluna entre a coluna D e C. Então, como eu falei que o Excel só insere coluna à esquerda, o que você vai fazer? Posiciona lá em cima entre a letra, que é a representação da coluna, clica com o botão direito do mouse e você vai ter uma opção chamada inserir. Ele insere uma coluna. Se você colocou uma coluna a mais e não quer mais utilizar essa coluna, o mesmo processo. Porém, você vai dar um clique na letra da coluna a qual você quer excluir e você vai ter a opção falando excluir. A mesma coisa seria se você quisesse colocar uma linha. Clica com o botão direito do mouse em cima do número da linha e inserir. Um detalhe, o Excel só vai inserir acima. Ele não insere abaixo. Então, se você selecionou a linha 4, ele vai inserir acima da linha 4. Tudo bem? E para excluir, clica com o botão direito em cima da linha que você quer excluir e a opção excluir. Tá joia? Ok? Bom, então agora vamos lá. Vamos começar aí a fazer uns cálculos no Excel. Essa é uma maneira que a gente vai sempre trabalhar, utilizar. Tá joia? Tudo bem? Então, olha só. Eu quero aqui, ó, no coluna preço de venda, será acrescido 50% sobre o valor da coluna preço de custo. Então, ó, eu tenho que colocar 50%. Eu vou fazer um cálculo de porcentagem. Mas trabalhar com porcentagem no Excel é a coisa mais fácil que tem. Primeira coisa que você tem que guardar. Toda vez que você vai fazer um cálculo no Excel, a primeira coisa que você precisa de fazer é colocar o sinal de igual. Se você não colocar o sinal de igual, ele não faz cálculo. Então, o sinal de igual no Excel, ele te dá uma introdução, melhor dizendo, ele te dá a opção de você calcular. Tudo bem? Vamos lá, eu quero fazer um cálculo de 50% sobre o valor do preço de custo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar o mouse e vou dar um clique no valor preço de custo. Esse é o primeiro item. Já vou explicar por que apareceu ali no caso C3. Quando a gente vai fazer um cálculo de porcentagem, no Excel a gente sempre tem que pegar o valor que a gente quer, mais o valor novamente. Então, ó, mais o mesmo valor vezes o valor da porcentagem. Então, no caso aí, 50%. Ó. Então, eu digito lá 50 e coloco o símbolo de porcentagem. E aí, ó, eu dou Enter. Ele automaticamente me dá o valor. Ah, Ron, mas se eu só fizesse pegar o valor vezes 50%? Ele me dá o valor, mas não me dá o acréscimo já colocado. Tudo bem? Então, por isso, ó, sempre o valor que você vai utilizar, mais o valor novamente, vezes a porcentagem que você vai fazer. Tudo bem? Então, temos aí um cálculo de porcentagem. Se eu não colocasse o sinal de igual, repara lá, que não aparece nada para mim. Tudo bem? Ok? Agora, um macete. Quando eu clicar no primeiro valor ou no segundo, repara que no canto inferior esquerdo,
eu tenho um quadradinho pequenininho. Vou posicionar o cursor do mouse nele, ele vai se tornar um alvo, e aí ó, eu dou 2 cliques seguidos. Automaticamente ó, ele preenche para mim. Se passou aqui a mais, basta dar um clique e delete. Que olha, automaticamente eu tenho. Eu tenho que fazer os dois? Não, eu preciso fazer apenas um. Deixa eu só tirar essa borda aqui e colocar essa outra. Eu só preciso fazer um. Posiciono, ó, pressiono e arrasto. Que ele automaticamente me dá o cálculo. Bom, gasto do fornecedor. Eu coloquei ali, ó, coluna total gasto com fornecedor. Multiplicaremos as colunas C e E. Então, ó, igual coluna C vezes, no Excel, na informática, o vezes é o asterisco, tudo bem? Não esqueçam. Vezes a quantidade comprada, ó. Dou um clique e Enter. O mesmo processo que eu fiz aqui na coluna preço de venda, só que eu vou fazer mais uma para vocês poderem ver, ó. Igual o preço de custo vezes o preço de compra. Enter. Aí a mesma coisa, posiciono, pressiono o botão esquerdo e arrasto para baixo. Ó. Eu tenho tudo preenchido. Coluna total vendido, o mesmo processo. No caso aqui eu vou pegar o preço de venda vezes a quantidade vendida. Dou Enter. Mesma coisa, posiciono, dou um clique no primeiro item, posiciono no quadradinho inferior esquerdo, inferior direito, o cursor do mouse vai se tornar um alvo, uma setinha fina, e pressiono o botão esquerdo e arrasto. Automaticamente, eu tenho os valores. Lucro. Igual eu coloquei aqui, ó, vamos subtrair a coluna H pela coluna G. Então, ó, dou um clique no valor da coluna H menos o valor da coluna G e dou Enter. Mesma coisa, posiciono nele, posiciono no quadradinho inferior direito, pressiono o botão esquerdo e arrasto. Nunca esqueça, toda vez que for fazer um cálculo, sempre o sinal de igual. Tá joia? Média. Aí é tranquilo. O Excel, ele traz um item. Por quê? O que é a média? A média é você somar todos os valores e dividir pela quantidade de valores somados. Só que aí você pode esquecer um parêntese. E aí vai dar um valor diferente. No Excel, ele traz o que a gente chama de função, que é você colocar o sinal de igual, digitar a palavra média e abrir parênteses. E aí você vai selecionar aquilo que você quer. No exemplo aqui, ó, eu vou selecionar o total gasto com fornecedor. Eu vou dar um Enter, ele vai me dar a média desses valores. A mesma coisa aqui, ó, no média do lucro, igual, digito a palavra média, abro parênteses. E aí, seleciono os valores. Dou Enter e finalizo. Bom, gente, mais uma vez, espero ter ajudado com vocês nesse vídeo. Um beijo no coração de todos vocês. E se Deus quiser, quarta-feira que vem, estaremos de volta aí novamente para explicar o Excel. Aqui no canal iremos postar vídeos toda segunda, toda quarta e toda sexta. Na segunda-feira, vídeo sobre Windows. Na quarta-feira, vídeo sobre Excel. E na sexta-feira, agora, vocês vão descobrir qual vai ser o próximo conteúdo. No mais, um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até mais. Tchau!